Me falaram que a primeira parte da videoaula foi um sucesso, então agora a gente vai para a parte 2. Agora a gente vai olhar como é que foi a cronologia da Revolução. Então, no primeiro momento, a gente vai ver os fatos que vão desencadear a eclosão da Revolução e depois as 3 fases dela. A primeira fase é a chamada Assembleia Nacional, depois a Convenção e o Diretório. Como os fatos desencadeadores da Revolução Francesa, a gente tem que olhar um pouquinho antes de julho de 1789 e perceber as alterações ministeriais que o Luís XVI tinha feito na França. Ele, para tentar sanar essas dificuldades econômicas francesas, as dificuldades nas finanças, ele tentou trocar o ministro. O primeiro ministro que ele vai colocar se chama Calonne. O problema é que o Calonne vai propor que a solução para a crise financeira da França seja cortar privilégios, não todos, mas alguns privilégios do alto clero e da nobreza. Obviamente, o Luís XVI vai sofrer uma grande pressão para que isso não fosse aprovado e nem sequer fosse para ser votado. E aí o Calonne vai ser demitido. Substituindo o Calonne, nós vamos ter o Necker. E o Necker, ele já tem um perfil reformista. Ele já era um político conhecido, e até se estranha o Luís XVI ter colocado ele como ministro, porque novamente o Necker vai se colocar mais ao lado das questões do terceiro estado. Pouco tempo depois ele também vai ser demitido. Mas o que nos chama a atenção nessa troca ministerial é que o Luís XVI não vai conseguir dar conta da solução para as finanças da França. E aí ele vai ter que ceder em alguma articulação política para tentar sanar esses problemas. A solução encontrada pelo Luís XVI vai ser então convocar a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais seria um local de votação formada pelos estados, o primeiro estado, o segundo e terceiro, que representavam as classes sociais da França. E aí, com a reabertura da Assembleia, seria votado algum tema importante para a nação francesa. No caso, a questão das finanças, as questões econômicas. Uma curiosidade, a Assembleia dos Estados Gerais, ela não era reaberta desde o século XVII, mais ou menos pelo ano de 1620, mais ou menos isso. E ela era regida por um princípio romano. Se tange a todos, será aprovado por todos. Isso quer dizer o quê? Que o terceiro estado vai pressionar para que a votação não seja só pelo estado, por um estado. Por exemplo, o primeiro estado daria um único voto. Não, a proposta era que todos aqueles que compunham cada estado votassem. E assim, quem sabe, o terceiro estado conseguisse ter alguma das suas reivindicações aprovadas. Pois bem, além disso, a Assembleia Geral, se fosse regida por essa ordem, ela daria legitimidade ao rei. O problema foi que, durante a apresentação dos problemas, até aqui tem uma curiosidade, as reivindicações que o povo queria, ela foi apresentada no chamado Cahiers de Doléances, que é o caderno de reclamações, o caderno de reivindicações. E a partir disso, quando foram apresentados os problemas para serem votados, o que mais chamava atenção era o fim dos privilégios aos nobres. E, obviamente, a votação acabou sendo por estado e o terceiro estado não conseguiu o que almejava. No final disso, o rei vai ver a insatisfação do terceiro estado e vai fechar a Assembleia dos Estados Gerais. E aí nós temos, de fato, o estopim para que o terceiro estado se mobilizasse e, a partir disso, fosse para as ruas e contasse com o apoio popular. Muito bem, como a gente viu, o rei vai fechar a Assembleia dos Estados Gerais e isso vai ser o estopim para que o terceiro estado se retire da sala de votação e se reúna numa nova sala. E aí, a gente pode dizer que a primeira fase da Revolução está inaugurada. Só cuida do nome, vou te mostrar aqui. De Assembleia dos Estados Gerais, que foi a votação que o terceiro estado perdeu, não conseguiu, no caso, alcançar o seu objetivo, vai virar agora a primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte. Então, nesse momento, tá mexendo teu celular aí no fundo, para de mexer, presta atenção em mim que tu vai te confundir, não é? Já te conheço. Pois muito bem, na Assembleia Nacional Constituinte, a palavra constituinte tem que te lembrar o quê? Constituição. O terceiro estado está dizendo, saímos dessa sala da Assembleia dos Estados Gerais e vamos para a sala da Assembleia Nacional Constituinte. A partir de agora, o terceiro estado vai tomar a frente de um processo revolucionário. Foi dada a largada. E aí, qual vai ser os próximos passos disso? Bom, vamos agora datar as coisas. Em 10 de julho, o terceiro estado se reúne nessa nova sala.
da sala, não tenho culpa. A partir dessa reunião no dia 10, eles vão fazer o seguinte: haverá uma nova Constituição para a França, ok? É isso, novos valores serão colocados em prática e a ideia não é simplesmente acabar com o rei. Não, a primeira proposta é fazer uma monarquia constitucional, tipo aquela do modelo inglês. Lembra que a gente viu lá na Revolução Gloriosa e Puritana? Perdão, Puritana e Gloriosa? É a mesma coisa aqui. Na prática não vai ser bem assim que vai dar certo, mas vamos lá. Passa o dia 11, dia 12 e dia 13, surge boatos de complô contra o terceiro estado, um complô, uma reviravolta entre os nobres, enfim, uma especulação de que aquilo não daria certo. E aí o terceiro estado diz, vamos pra rua. E aí eles marcham por Paris até chegar à Bastilha. A Bastilha antigamente era um presídio. Naquele momento a Bastilha tinha uma outra função mais administrativa. E aí toma-se a Bastilha, e o administrador da Bastilha vai ter a sua cabeça cortada e exposta em praça pública. Cortar a cabeça não é uma novidade na história. A gente sabe que muitos conflitos se decepavam membros e a cabeça era um dos principais. Mas, se falando em Revolução Francesa, esse ato virou uma tradição da Revolução. Tanto é que depois a gente vai ter a guilhotina, né, o grande símbolo da Revolução Francesa. Então fica essa dica. E mais uma. Os historiadores costumam dizer que a tomada da Bastilha é o grande marco da Idade Contemporânea. Claro, isso é uma análise feita posteriormente ao dia do evento, mas ela é importantíssima, ela é um símbolo. Ainda falando desse período da tomada da Bastilha, só por mais uma curiosidade, o dia 14 de julho acabou virando feriado na França, ele é muito comemorado. É o dia da liberdade, é o dia dos ideais franceses da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, tomada a Bastilha, o que vai acontecer? Os populares vão marchar até Versalhes. Para quê? Para buscar o bendito do rei Luís XVI para Paris e para matar a Maria Antonieta. É engraçado, mas eles não queriam matar o Luís XVI imediatamente, mas a Maria Antonieta sim, ela vai ser morta um pouco depois. O rei vai tentar fugir e aí ele vai ser capturado e vai ser trazido vivo para Paris. A ideia de manter uma monarquia constitucional ainda existe, ela vai mudar depois. Em Paris o rei vai ser vigiado e em torno de uns 30, 40 dias depois da queda da Bastilha, a França viveu o chamado período do Grande Medo. Havia uma atuação da burguesia nas cidades, algumas arruaças, enfim. No campo, os camponeses a mesma coisa, havia uma movimentação popular e era uma época de muita incerteza. Durou mais ou menos um mês, uns 40 dias. E a ideia naqueles primeiros dias do pós-tomada da Bastilha era garantir que os privilégios do clero e da nobreza seriam abolidos. E aí, a partir de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte começa a ganhar formas e alguns documentos vão ser feitos e distribuídos, enfim, vão ser lançados para a nação francesa. Vai ser de agosto de 89 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tu já deve ter ouvido falar na palavra Declaração Universal dos Direitos Humanos. Será que é a mesma coisa? É bem semelhante, porque esse documento feito na Revolução Francesa, muitos anos depois ele vai ser usado como base de texto para a ONU lançar a Declaração dos Direitos Universais do Homem. Mas falando dessa declaração aqui, essa primeira, ela era embasada pelo seguinte lema: todo homem nasce livre e igual. Isso quer dizer o quê? Que o privilégio do nascimento, por exemplo, eu nasci nobre, meu filho será um nobre. Esse privilégio iria acabar, definitivamente. As pessoas eram iguais. E elas eram iguais também nos direitos e nos deveres. E além disso, a Declaração de Direitos traz um termo novo, o chamado cidadão, ou em francês, citoyen, que é uma palavra então do século XVIII que a gente usa até hoje, né? Mas quando a gente fala em cidadão, a gente tem que olhar quem participa, né, desse grupo. Aqui não é o caso da gente fazer uma análise mais profunda, mas fica a dica da gente entender. Hoje no Brasil, todos nós somos cidadãos, desde os pequenininhos, desde um recém-nascido até um idoso. Já na Grécia Antiga, em Atenas, o cidadão não era qualquer pessoa que quisesse. Na Grécia Antiga, nós eram excluídos do direito a ser cidadão as mulheres, os estrangeiros
e os escravos. Então, fica ligado nessa dica da palavra cidadão e aí tu vai começando a perceber como alguns eventos trazem modificações até mesmo no nosso vocabulário. Pois bem, a Declaração de Direitos do Homem, ela é o primeiro documento escrito da Revolução Francesa, ok? E obviamente ela tem toda essa base iluminista, não esquece disso. Além disso, é dessa época feito o hino da França, a Marselhesa. E o hino da França, ele tem um tom de violência muito forte. A gente pode perceber na seguinte estrofe: avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou, o estandarte da tirania. As armas, cidadãos, nossa terra do sangue impuro se saciará. O que isso quer dizer? Que a França ela vai se satisfazer com o sangue daqueles que não defenderem a nação francesa. Muitas pinturas desse período, elas vão retratar uma mulher carregando a bandeira da França. Por quê? Porque a França seria a pátria-mãe, a mãe que guiava para a liberdade. Pois bem, uma polêmica atual, ela envolve, essa questão do hino, ela envolve alguns jogadores de futebol. Por exemplo, o Zidane e o Benzema, eles são vinculados à França, mas eles têm parentes, ascendência fora da França. E aí, como esse hino tem um tom xenófobo, eles se negam a cantar o hino. Pois muito bem, a gente vai olhar agora mais alguns detalhes da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e aí vamos dar sequência aos outros feitos que a Assembleia Nacional Constituinte realizou. Já te falei para largar esse telefone? Já largou? Então tá, vamos continuar aqui? Obrigada. Na Declaração de Direitos havia uma contradição. Foi mantido o direito à propriedade privada, mas era proibido a distinção entre os homens. Não vamos aqui agora entrar num debate, mas se os homens são iguais, eles deveriam ter todos os bens da mesma forma, todas as propriedades privadas divididas igualmente. Enfim, esse é um debate que a gente pode levantar. Mas além disso, a gente pode refletir então que a Declaração de Direitos ela teve um caráter burguês, mas ela garantia a liberdade de expressão, a responsabilidade pelo que a pessoa falava e a livre associação política. Pois bem, como eu tinha dito agora há pouco, a ONU vai pegar essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e em 48, depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai atualizar esse documento e vai lançar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem distinção de homem e mulher, do cidadão ou não. É direitos humanos para todos nós. E aí, o grande feito da Assembleia Nacional Constituinte foi, de fato, a Constituição, datada de 1791. Percebam que demorou 2 anos para o terceiro estado conseguir articular a Constituição da França. Pois bem, a Constituição de 1791 ela é baseada no modelo inglês. Ela determina o fim do absolutismo na França, ela implementa a monarquia constitucional e o voto censitário. Isso quer dizer o quê? Um voto por renda. E além disso, a grande inovação vem na divisão do modelo político-administrativo. Agora a França tem uma divisão de 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E o executivo ele ficaria na mão do rei, mas o legislativo é que teria uma grande participação. E aí sim o terceiro estado estaria lá colocado. Percebam que nós vivemos hoje nessa regra da divisão dos 3 poderes. O Brasil hoje é assim, da mesma forma. A Revolução Francesa inaugurou esse modelo político-administrativo. E aqui, ele quer dizer o quê? Que o rei poderia continuar reinando, mas ele iria se submeter às leis trazidas pela Assembleia, pelo Parlamento. E aí criou-se uma contradição. Se todos eram cidadãos, o rei também era. Mas o rei era o rei, e o rei seria o primeiro cidadão. Aqui é apenas uma contradição que eu te trago. Nós podemos fazer uma reflexão junto sobre isso. Mas fique atento a essa questão contraditória. Se o rei é cidadão como todo mundo, por que ele ainda é o primeiro? Porque ele é o rei, mas ele é um rei com poder limitado? Enfim, esse que ficou o debate. Pois muito bem, com a Constituição de 1791, algumas coisas vão mudar na França. Em primeiro lugar, os bens do clero e da nobreza vão ser confiscados para o bem comum da nação francesa. Além disso, muitos nobres vão ter que sair da França. É o movimento da chamada
dos nobres emigrados. Estima-se que 300 mil nobres fugiram, muitos deles para a Áustria. Lembram do casamento dos Habsburgo e dos Bourbons, representados pela Maria Antonieta e Luís XVI? Pois muito bem, muitos foram para lá. E aí, por fim, instituiu-se a chamada Constituição Civil do Clero. Isso quer dizer o quê? A França, a partir de agora, rompia com a Igreja Católica. A França seria um Estado laico. E aí, por fim, o Papa perde a autoridade e aí, claro, tu vais ter uma cisão dentro da Igreja. Acho que a gente já está quase terminando. Não dorme. O pós-constituição da França, ele nos serve para fazer a seguinte interpretação. Vai se surgir aquela ideia de eu sou de direita, eu sou de esquerda. Por que é isso? Hoje é muito comum a gente ouvir falar fulano é de direita porque é do partido tal, fulano é de esquerda porque é do partido tal. Essa divisão de direita e esquerda, ela surgiu nesse contexto da primeira fase da Revolução. Dentro do Terceiro Estado, nós tínhamos alguns grupos que atuavam. Os mais famosos deles, de um lado, os girondinos e do outro lado, os jacobinos. Eles recebiam esse nome da origem que eles tinham. Por exemplo, os girondinos, eles eram uma classe da burguesia que participava do Terceiro Estado e que era oriunda de uma região da França, a região da Gironde. Por isso, girondinos. Mas também devido aos interesses que eles tinham, porque eles eram uma burguesia mais refinada, atribuiu-se a eles o termo de direita. Os girondinos eram de direita, mais conservadores. Por outro lado, os jacobinos eram uma média e uma baixa burguesia. E eles teriam participado do chamado Convento de Saint-Jacques. Juntamente aos jacobinos vão se unir os sans-culottes. E por isso o nome jacobinos, porque vem do Convento de Saint-Jacques, ok? Nesse meio tempo, a família real vai tentar fugir novamente da França, depois da declaração da Constituição, porque o rei não vai querer se submeter a ela. E aí, essa vai ser chamada Noite de Varennes, onde o rei tenta fugir pela segunda vez. Vamos terminar essa Assembleia Nacional Constituinte? Pois bem, já fizemos a divisão girondino, jacobino. Só mais uma curiosidade, eles sentavam os girondinos do lado direito, jacobinos do lado esquerdo, por isso a questão do direita e esquerda. Mas vamos agora encerrar. O que vai fazer? Levar para a segunda fase que se chama Convenção Nacional. Pois muito bem, no ano de 1791, a Constituição está vigente, muitos nobres estão indo para a Áustria, estão indo embora, a família real vai tentar fugir para lá, até a noite que eles vão tentar fugir vai se chamar Noite de Varennes, porque ele vai tentar fugir, o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, e eles vão ser capturados, e aí sim eles vão para a guilhotina. Mas além disso, um conflito vai se dar da França. A França vai querer declarar guerra à Áustria em função dessa questão deles estarem com a nobreza lá, enfim, estarem contrariando os interesses da Revolução Francesa. Pois bem, os jacobinos e os sans-culottes, que estão no Terceiro Estado, vão se posicionar de uma maneira mais radical nesse contexto. Não se sabe o que pode acontecer, não se sabe as resistências que eles vão sofrer, e para garantir que eles não vão perder o poder, esses jacobinos sans-culottes do Terceiro Estado vão às armas e formam a Comuna Insurrecional de Paris. Só uma dica, dois grandes nomes que vão estar na Comuna é o Marat, que um pouco depois vai ser assassinado pelos próprios girondinos, e o Robespierre, que vai ser um dos grandes nomes do período final da Convenção. No finalzinho de 1791 para 92, os jacobinos vão conseguir fazer eleições e vão chegar ao poder. Nesse momento, o Terceiro Estado então está cindido, está dividido entre girondinos de um lado e jacobinos de outro. O Terceiro Estado chegou junto ao poder, fez a primeira fase da Revolução, mas os interesses desses dois grupos que formavam o Terceiro Estado se dividiu. Agora, para a segunda fase, são os jacobinos que tomam a frente. E é justamente isso que a gente vai ver agora, o que foi a Convenção. Mas eu já te dei a dica, vem muito jacobino por aí e mais um vídeo na próxima aula. Tchau!